Olá! Nesse vídeo faremos uma apresentação do primeiro trabalho de programação 2. O primeiro passo aqui é a nossa contextualização, né? Aqui a gente escolheu a Catalunha, que é uma comunidade autônoma espanhola, e ela está em processo de busca de independência e lhe contrataram para fazer um sistema de criptografia de mensagens. Esse sistema deve prover aos catalães a possibilidade de criar mensagens e decodificá-las. Então a ideia é que a gente possa escrever uma mensagem e ela não seja facilmente interpretada pelo governo espanhol, por exemplo, porque nós fomos contratados para fazer essa criptografia. Esse é um exemplo hipotético, tá, gente? É só para dar uma contextualização para o trabalho ficar mais interessante. Bem, as mensagens serão sempre enviadas em formato de string. Então eu vou fornecer um vetor de caracteres. E a lei de formação para a criptografia das mensagens é a seguinte: a criptografia é aplicada a cada substring da string definida, sendo que a substring é dada pelo conjunto de caracteres até que se encontre um espaço em branco ou um final de string. Então, aqui eu tenho: o rato roeu a roupa do rei de Roma. O O aqui é uma substring, o rato é outra, roeu é outra, o A é outra, roupa é outra substring, do é outra, rei é mais uma, D é outra e Roma também é uma substring, né? Então aqui, ó, nós temos 9 substrings. E aí nós temos 4 padrões que vão ser aplicados nas substrings da string, né, fornecida. O primeiro é o acréscimo simples. A ideia do acréscimo simples é que eu desloco os caracteres. Então eu tenho aqui os caracteres. Por exemplo, o caractere A, eu vou deslocar aqui por esse padrão acréscimo simples sempre 4 unidades. O A minúsculo mais 4 no alfabeto ou na tabela ASCII vira o E minúsculo. Então, ó, nós temos aqui a tabela ASCII, em que, por exemplo, eu tenho aqui a letra A maiúscula. Se eu somar 4, ó, então o A maiúsculo é o 65, se eu somar 4 eu chego ao 69, que é o E maiúsculo. Então a ideia é que a gente propague esse tipo de modificação aí, né? Eu coloquei um pequeno exemplo para mostrar, um pequeno exemplo aqui no NetBeans, para mostrar como é que isso funciona. Então eu tenho aqui a letra A, eu faço letra A mais 5, tá? E quando eu rodo, ó, ele mostra que a nova letra é a letra F. Por que ele faz isso? Porque quando a gente olha aqui na tabela ASCII, ó, o A mais 5, ó, o A mais 5 vira o F, tá? Então essa aí é a ideia. Bem, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar uma substring e aplicar em todos os seus caracteres isso. Então o A minúsculo vira o E minúsculo, o A maiúsculo vira o E maiúsculo, o Z minúsculo vira o D. Por que o Z vira o D? Porque aqui na especificação a gente considera essa lista circular. Tá? Então, quando eu chego no Z, eu começo no A de novo, tanto no maiúsculo quanto no minúsculo. E nos números é a mesma coisa. Então, por exemplo, o 2 mais 4 vira 6. O 9 mais 4 vira 3 porque eu conto com 0. Então, ó, 9, 0, 1, 2, 3. Né? O 9 é o número, então depois do 9 eu tenho 0, 1, 2, 3. 4 números aí para transformar o 9 no 3, tá? É uma listinha circular, essa é a ideia, né? Se a gente olhar aqui, ó, nos caracteres numéricos, cadê o 9, o dígito 9, aqui estão os caracteres minúsculos, aqui. O dígito 9 é o 57. Eu vou ter que começar de novo, ó, aqui no dígito 0. Então, se eu fornecer o 9 e fizer mais 4, ele não pode avançar nesses caracteres especiais. Ele vai ter que fazer o seguinte, ó, 1, 2, 3, 4. Ele vai escrever o 3. É por isso que ele coloca o 3 aqui. Essa é a ideia do acréscimo simples. Tá certo? Bem, a segunda técnica é mais simples, é a inversão total. O que ela faz? Ela escreve a substring de trás para frente. Então, ABCD vira DCBA. Né? Então, ele escreve de trás para frente. Essa é bem simples de entender. A inversão 3 a 3 ela é um pouquinho mais complexa, mas ela também é tranquila. Ela pega em grupos de 3 caracteres e promove trocas. Eu deixei coloridinho aqui para ficar mais fácil de ver. Então eu tenho aqui ABC,
DEF. O DEF vem para frente e o ABC vem para depois, né? Tá, e se o número de caracteres não for múltiplo de 3? O caractere que sobra, a gente repete. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma substring grande, eu troquei aqui o amarelo com o verde e o azul com o roxo. Gerei essa substring nova aqui, tá? Até faltou aqui aspas duplas no final para mostrar o final da substring. Bem, aqui são só exemplos, né? E aí nós temos também a junção. O que a junção faz? Ela aplica as técnicas anteriores. Então, se eu tiver essa substring aqui, se eu aplicar o acréscimo simples, ela vira essa. Aí eu peguei essa substring gerada e apliquei inversão total. Vira isso aqui. E quando eu aplico inversão 3 a 3 nessa substring aqui, vira essa de cá. Então a junção faz o quê? Aplica as 3 técnicas anteriores, tá? Então essa é a ideia. Bem, e daí? Como é que funciona então no programa como um todo? O programa ele vai aplicar os padrões de criptografia nas substrings na seguinte ordem: acréscimo simples, inversão total, inversão 3 a 3 e junção. Depois ele começa o processo de novo. Como é que funciona isso? Eu tenho aqui essa string aqui, ó. A primeira substring é essa aqui, ó, esse pedaço aqui, porque o espaço em branco delimita o final de uma substring. O que ele vai fazer? Essa aqui, ele vai aplicar o acréscimo simples. Na segunda, ele vai aplicar a inversão total. Na terceira, inversão 3 a 3. Na quarta, junção, ó. Então essa aqui, ó, vai receber a junção. Bem, aí acabaram os padrões. O que ele faz com a próxima? Ele volta para o primeiro padrão. Então, dependendo do número de substrings que eu tiver, eu vou ficar rodando nesses padrões, né, até que acabem as substrings. Essa aqui é a ideia, tá? Eu posso ter também 2 substrings apenas, e nesse caso eu só teria a aplicação do acréscimo simples e da inversão total aqui no segundo pedaço, tá? Essa é a ideia aí na especificação. E aí o que a gente faz aqui, né? O que o trabalho se propõe? A primeira questão vale 2 pontos. Ele pede para fazer uma função ler string, que aloca dinamicamente uma string de 5.000 caracteres. Esse é o limite que a gente vai colocar. E aí eu sugiro a definição de uma constante. Ela promove a leitura pelo teclado e retorna a string informada. Eu passei aqui a assinatura dessa função. Essa é uma questão bem simples, tá? A ideia aí é realmente facilitar a programação de vocês. A segunda questão, que vale 8 pontos, é que faz a criptografia. Ou seja, ela transforma a string original fornecida, tá? A entrada de dados é só isso aqui, ó, tá? É só a string original fornecida. Essa função transforma isso nisso aqui, ó, né? Que é a string criptografada. Mas depois que eu criptografar, eu vou pegar essa string criptografada e vou rodar na linha seguinte a função que descriptografa, ou seja, ela faz o processo inverso e gera a string original, tá? Essa é a ideia. E aí eu peço para imprimir essa nova string gerada a partir da descriptografia. Obviamente, a string gerada tem que ser igual à string original, tá? Essa é a ideia para que o algoritmo esteja correto. É meio óbvio, mas eu coloquei aqui, na impressão da string original, não é permitido informar a string lida. É óbvio que é preciso chamar a função de descriptografia, tá certo? Bem, a data de entrega do nosso trabalho vai ser 16/2/2021, estamos aí em fevereiro do ano que vem. O número de componentes máximo, 2. A gente vai fazer entrevista para validar essa implementação. E esse trabalho vale 20% da nota final, sendo que a nota da dupla é a nota do aluno que pontuar menos, porque a ideia é que o trabalho seja feito efetivamente em dupla, tá? Então, gente, essa é só uma apresentação do trabalho, tá? Para que vocês entendam aí qual é a proposta do mesmo. Qualquer dúvida é só postar lá no ambiente. Valeu!